Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco reflexivo, que é a popularização da intensidade e a romantização do descontrole. Bom, você com certeza já deve ter visto diversos vídeos por aí ou diversos posts, principalmente no Instagram, onde muitas meninas comemoram a sua intensidade. Elas carregam essa intensidade como se fosse algo para se orgulhar, algo para se sentir vitoriosa. Essa intensidade que se popularizou nada mais é do que mulheres que se entregam rápido demais, mulheres que geralmente têm reações exageradas, temperamento muito explosivo, mulheres que não pensam nas consequências das coisas que elas estão fazendo ali no calor do momento. São mulheres que têm um ciúme possessivo, né? E elas carregam como se fosse um troféu, como se fosse uma medalha, né? Dizendo, eu sou intensa. Elas justificam o comportamento delas chamando de intensidade. Foi por aí que se deu a romantização da intensidade, né? Mas o que é realmente essa intensidade? Será que essa intensidade é de verdade algo que essas mulheres deveriam estar se orgulhando a respeito para carregar como se fosse um troféu, uma medalha? Vamos analisar agora o que realmente é essa intensidade. Essas mulheres acreditam que viver intensamente é estar isenta de responsabilidades, responsabilidades para si mesma e para com os outros. São mulheres que, na verdade, demonstram uma personalidade egoísta de alguém que simplesmente ainda não amadureceu. O que é então de verdade essa intensidade? Essa intensidade nada mais é do que a falta de autocontrole. É o instinto animal que ainda não foi dominado. É aquilo que a gente usa para justificar as nossas fraquezas e a falta de caráter. E quando nós nos agarramos a esse mito da intensidade, a gente está deixando de querer se elevar como pessoa, a gente deixa de trabalhar na nossa elevação pessoal, porque a gente se agarra nessa questão da romantização da intensidade para justificar, eu sou assim, esses são os meus defeitos e você precisa me aceitar como eu sou. Então, vocês entendem o pensamento egoísta que tem ali por trás? Eu me agarro às minhas fraquezas, eu me agarro aos meus erros morais, eu me agarro às minhas falhas e digo ao outro que me aceitar é uma escolha dele ou não, né? Eu estou realmente mostrando o meu pensamento egoísta, a minha imaturidade através de não assumir a minha responsabilidade para com os outros e para com as coisas que eu faço também e como isso impacta o meu ambiente. Quando nós assumimos essa intensidade, nós não estamos exercendo o nosso autocontrole. Nós estamos aceitando a nossa natureza caída, porque o ser humano tem a natureza caída, é da nossa humanidade, né? Então, quando nós não exercemos o autocontrole, quando nós abraçamos essa intensidade como algo para se orgulhar, nós estamos aceitando a nossa natureza caída, as nossas falhas e deixamos de buscar a nossa elevação espiritual e a nossa elevação moral, que só vem com o autocontrole. Nós precisamos entender que a falta do autocontrole, ela está relacionada à destruição de família, à destruição pessoal, à destruição de fortunas, à destruição da sociedade no geral, à destruição da gente mesmo, porque somos levados por paixões momentâneas. Nós agimos sem pensarmos nas consequências. Nós vivemos apenas para o nosso próprio prazer. Vocês já pararam para pensar como seria a nossa sociedade se não houvesse regras de conduta pessoal, se não houvesse o autocontrole, se as pessoas não dominassem, na maior parte das vezes, os seus desejos? O que aconteceria com o mundo, o que aconteceria com a sociedade se nós fôssemos levadas pelas nossas paixões? Se cada vez que eu tenho vontade de fazer algo, eu vou e faço sem pensar nas consequências, porque isso é intensidade. E nós estamos exaltando isso nos dias de hoje. Nós estamos batendo palma para mulheres
que se dizem intensas, quando na verdade elas não são intensas, elas são descontroladas, elas não têm o domínio próprio, elas não têm a capacidade para controlar os seus instintos mais animalescos, causando assim problemas e destruição para as pessoas ao seu redor. Você conhece alguém intensa que na verdade é descontrolada? Qual o tipo de comportamento que essa pessoa tem? Muitas vezes ela faz coisas no calor do momento e ela se arrepende depois, ela tenta se desculpar e ela tem esse comportamento mais egoísta, né? Ela pensa no bem dela, no prazer dela, na felicidade dela, então se faz bem para ela, ela não se incomoda em como isso vai afetar o outro. Muitas vezes ela não entende, na verdade, nem mesmo como isso vai afetar a vida dela no futuro, porque ela age de acordo com o calor do momento, ela não tá pensando nas consequências, ela se entrega muito rápido e depois, às vezes, de um relacionamento falido, onde não tinha futuro nenhum, ela se recolhe ali nela mesma, tentando encontrar onde foi o problema, e ela não entende que o problema foi justamente a falta do autocontrole, né? Dela não ter esse domínio próprio, dela não ser capaz de se controlar, dela não ser capaz de analisar e buscar essa elevação pessoal, essa elevação moral, de agir muitas vezes no calor do momento e cometer falhas terríveis quanto a isso, né? Nós podemos ver, por exemplo, em situações casamentos destruídos, né? Mulheres que traem os seus maridos ou vice-versa, mas esse canal é voltado para mulher, então estou falando da mulher. Mulheres que traem os seus maridos ou mulheres que gastam muito mais do que poderiam gastar, arruinando assim a situação financeira da família, né? Ou mulheres que num desejo ali de buscar o prazer momentâneo, se entrega rápido demais, né? E dorme com um e com o outro, sem se importar com as consequências. Depois ela se sente mal, né? Porque não se sente valorizada. E tudo isso ela se perdoa usando o mito da intensidade. Ela se sente mal e aí, para cobrir aquele sentimento ruim que ela fica, ela se sacode e fala: ai, mas eu sou intensa, se a pessoa não pode entender isso é porque ela não me merece. E aí ela joga essa responsabilidade no outro. Ela tem tanta dificuldade em olhar para dentro, em reconhecer as fraquezas, né? Em reconhecer sua falta moral, que é mais fácil para ela culpar o outro. É o outro que não consegue lidar com a intensidade dela. E a gente cai num buraco, a gente cai num lugar muito perigoso com isso, porque a gente só consegue crescer, a gente só consegue se elevar espiritualmente, moralmente, como seres humanos, quando a gente consegue olhar para dentro, quando a gente consegue ver onde está o erro, né? E quando a gente se liberta desse mito da intensidade, a gente consegue parar e pensar: peraí, me faltou o autocontrole aqui, me faltou o domínio próprio, é quando a gente está pronta para crescer. Então a mulher que se recusa a olhar para dentro, para olhar para os próprios erros, para entender que ela não tem domínio próprio, que ela precisa trabalhar no seu autocontrole, é uma mulher que ainda não cresceu, é uma mulher imatura. E ela tem um pensamento egoísta. Ela é egoísta porque ela está constantemente pensando no seu bem, o que dá prazer para ela, sem pensar em como isso afeta as pessoas ao redor dela. Bom, eu espero que esse vídeo te faça refletir um pouquinho. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui, eu quero te convidar a conhecer a minha página de feminilidade no Instagram, que se chama @suprafeminilidade. E lá eu faço quase diariamente vídeos novos sobre todos os assuntos relacionados à feminilidade que buscam realmente a evolução da mulher, não só na área física, como na área espiritual e de relacionamentos. Então, eu te convido a conhecer a página, tenho certeza que você vai gostar dos posts que tem lá e vão ajudar vocês a melhorar como mulheres e se desenvolverem nessa área da feminilidade. E eu gostaria de finalizar esse vídeo deixando para vocês algo muito especial para vocês refletirem a respeito desse autocontrole, que é um versículo da Bíblia. E diz assim: como a cidade destruída que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios 25, 28. Um beijo e até a próxima.